Oi, E aí, tudo bem? Pronto. Tudo e você? Tudo bem. Você me enxerga bem? Tá Ou virado. engraçado pra mim, parece como eu tô na certo, mas você aparece virada pra mim. Então, deixa eu alterar aqui. Vamos ver o que eu consigo fazer pra mudar. Vamos dar um jeito aqui de aí. Eu tô virada ainda? Não, não, agora não. Agora você tá reta e eu tô reto. Ai, que bom. Aí, que eu não apareço inteiro, tá? Agora melhorou um pouco. Eu chamei o Vlad, a Paula. Ai, o Vlad entrou. Olá, olá. Oi. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, bem, Joia? você? Maravilha. Deixa eu arrumar aqui meu suportezinho aqui. Vamos aí. Isso aí. Só mais uns minutinhos que eu acho que a Paula tá entrando já. Tranquilo. Vou mudar de posição aqui. Acostumado a fazer copo no computador, né? Agora com o celular arrumei um Sim. suporte aqui. Facilita, né? Não precisar ficar segurando. Acho que ela não entrou aqui, né? Não vi o nome dela. Eu também não vi nada ainda. Mas tão logo, pelo menos comigo, tão logo você, como se a vinculou, entrando, aparece uma mensagem assim, Missão Compliance gostaria de transmitir ao vivo com você. Aí você clica OK e já é Uhum. fácil. Eu fiz um teste agora com ela Já antes de fez? começar a live. Deu certo. Ai, chamei ela de novo. Aí entrou. Tudo bem? Vocês me ouvem bem? Sim. Super bem, Paula. Tudo bem você? Tudo ótimo, tudo bem. Obrigada aí, gente, pela presença, pelo tempo disponível. Muito bacana estar com vocês aqui. A primeira live que eu estou fazendo dentro do segmento de LGPD aqui na Missão Compliance. Então, a primeira live a gente não esquece, né? Pô, mas já fizemos live juntos, hein? Já fizemos live juntos, mas não nesse formato, pelo Não, Instagram. não nesse formato. Sim, era YouTube, era outra plataforma, sim. Não, Sem mas legal. dúvida. Legal, a Laura está aqui conosco, não sei se vocês conhecem, a Laura trabalha aqui conosco, consultora em privacidade de dados também. E eu gostaria, Prazer. muito bom, eu gostaria, né, que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da trajetória de vocês. E na sequência, a gente pode começar a falar do tema que nos trouxe até aqui, né? Que são os desafios que nós, profissionais, estamos encontrando na implementação da LGPD, os desafios relacionados ao direito titular, relacionados à gestão de incidentes, né? Sem dúvida, Vlad, você quer começar? Eu começo. Fica à vontade. Eu acho que você tá no mudo. É o velho truque do mudo, né? Claro. Desculpe. Bom, me apresentando então, eu sou Vlad Amarante, eu sou responsável pela operação da Security aqui na região. A Security é uma empresa californiana de plataformas, de ferramentas de gestão de privacidade, mas especialmente na parte de dados e de automação de aquisições, automação de data mapping, em vários casos de uso. A gente está aqui no Brasil desde dezembro de 2019, temos um time local aqui em São Paulo e uma série de clientes que já usam dessa solução. Com relação ao meu background, rapidamente, eu
passei 20 anos na Symantec, que era uma empresa de cibersegurança, uma líder global nessa área de soluções de cibersegurança. Foi absorvida por outra empresa, acabei saindo e buscando trazer a security para cá. E tem hoje sempre uma comparação natural, que é quanto que segurança, cibersegurança caminha próxima, né, de privacidade e muitas vezes no dia a dia. Então, tenho sim um background mais técnico, né, mas desde dezembro de 2019 já focado em privacidade e pegamos aí vários momentos os clientes, né, pré-lei, pós-lei, agora chegando sanções, então tem muitas emoções aí, o negócio é bem divertido. Sem dúvida. Muito bom. Com certeza, eu acho que vai funcionar muito bem. Então, temos a Paula aí de compliance, manja tudo, super fera, também de PO as a Service. Temos o Vlad aí, um profissional mais técnico, mas também manja muito do assunto. Deixa eu dar um alô para o Rodrigo Carril aí, conhecido de todos, está dando um alô aqui para gente. E eu, um pouco nesse meio termo, enfim. Já é meu segundo programa de adequação, considerando grupos de empresa. Né? Eu passei por Whirlpool, dona das marcas Brastemp e Consul KitchenAid, e lá consegui estruturar um programa de adequação, montar, definir as fases, participar de uma série de to-dos. Tinha um par meu de SI que tocava junto comigo, e foram 2 anos muito interessantes. Aí que a gente pôde lidar com um grupo e interagir com a Europa, interagir com os Estados Unidos, México, Argentina, Chile, enfim. Então, muito aprendizado, muitas trocas aí, muitas lições aprendidas. Ó, o mestre Matheus Sturari aqui na área, super fera no assunto também. Ótimo ter sua presença aqui, meu amigo. E hoje, né, eu recebi, de alguns meses para cá, o convite, a incumbência de adequar uma empresa do segmento de saúde. Que bacana, com diversos desafios, lidar com um dado pessoal sensível não é fácil. Já né? que é para fazer desafio, né? Vamos pegar o bem. Já vamos colocar o pé na jaca de vez, assim. Vamos abrir mão de uma série de coisas, trabalhar com muita restrição, né? É uma das bolas da vez. Quando a gente pensa em privacidade e proteção de dados, a gente pensa em Big Techs. Então, não tem como não pensar. A gente pensa aí no mercado financeiro, e fintechs, enfim, e segmento financeiro de tecnologia. E a gente tem o segmento de saúde, enfim, com operadoras, com hospitais, com laboratórios, com clínicas, enfim. O ramo é grande e a gente lidando, obviamente, com bastante aí dados pessoais e, obviamente, já dando talvez um pequeno spoiler, se perguntar dos desafios de saúde, é adequar e pensar devidamente nos agentes de tratamento, né? Então a gente tem aí, não é porque é fornecedor que se torna obrigatoriamente o operador, a gente pode, obviamente, falar ou não mais disso, mas é um dos desafios que eu vejo, dentre tantos aí. Estou há 8 meses na Care Plus, enfim, e muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, Vlad, aí por dividir o tempo conosco. Obrigado, Paula, e Missão Compliance, todo o time de Missão Compliance, Laura, pelo convite e por dividir aí a oportunidade aí comigo, para todo mundo trocar um pouquinho e a gente passar um pouco mais para o público que está assistindo a gente. Muito bacana isso. Bom, quero agradecer o Vlad, o Godinho. Vlad, profissional que eu tenho acompanhado a trajetória pela própria Security AI, uma honra estar com você aqui. Obrigado a você. Sou uma super aprendiz e muito curiosa com a plataforma. A gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho a convergência da questão dos direitos dos titulares e a plataforma. E o Godinho aí, quem eu já conheço há algum tempo, né? Começamos por entusiastas e hoje estamos aí debruçados nesse tema há algum tempo. Nós aqui na Missão, né? Eu sou a sócia da Missão na área de proteção e privacidade de dados. Para mim, a área de proteção e privacidade de dados é um adorável mundo novo. Eu venho de uma trajetória de lidar com o mercado regulado, né? Estou aí há mais de 20 anos no mercado e construí minha trajetória toda em setor de telecomunicações e tecnologia, tendo passagem também para o setor financeiro dentro do ambiente de tecnologia, e os últimos anos me dedicando aí, primeiro como estudiosa, depois como advogada e agora como DPO as a Service em algumas empresas, né, todas elas multinacionais, e aí tendo um dia a dia muito grande com a GDPR,
desde 2018 e 2019, e a partir disso, né, os desafios da implantação da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, né, porque é realmente um ambiente desafiador. Nós temos agora um marco regulatório, uma autoridade aí que está a pleno vapor desde novembro, né, produzindo aí sua agenda e suas definições estratégicas. E a gente verificou que, inclusive, esse tema é tão importante, né, obviamente, para a autoridade, que é o nosso olhar, né, como a gente olha para a autoridade, quais são as necessidades, quais são os drives que a autoridade vai tomar, versus a situação fática do nosso mundo, numa sociedade digital, que a gente tem vazamento de dados dia sim, dia também, e então a gente precisa estar preparado para o vazamento, né? Precisa ter realmente um plano de gestão de incidente, de segurança da informação, saber aonde que estão seus dados, né? Antes de se vazar, obviamente, você tem que fazer parte do plano, você precisa ter um mapping, né, adequado dos seus dados, um mapping adequado aonde estão os seus dados, com quem você compartilha, quais são os sistemas que estão envolvidos nesse compartilhamento. E isso se torna assim, um ambiente muito grande quando você lida com um ambiente, com setores. A gente atua hoje, né? A gente tem algumas experiências, então a gente tem experiência em setor industrial, com volumetria altíssima de titulares, com empresas acima de 10 milhões de titulares. A gente tem experiência com volumetria em segmento de empresa de tecnologia, empresa agora também empresa de educação, saúde. Então a gente trafega um pouco nesses ambientes, né? E uma coisa é certa. Quando eu chego no cliente e faço a pergunta, como você faz a gestão e o seu mapeamento dos seus dados pessoais, aonde você coletou esse mapeamento, onde estão esses dados, e aí fica aquela ponto de interrogação. Cri, aonde estão os dados? Muita gente ainda não sabe exatamente aonde estão os dados, porque tem dados que ele mapeou, os dados mapeados, os dados estruturados, os dados não estruturados, e aí o cliente não sabe onde estão os dados. E aí a atividade nossa fica um pouco mais desafiadora, porque se ele não sabe, a gente não pode ficar no escuro, a gente tem que saber, porque é a gente que vai direcionar o trabalho do cliente, né? Então, como que a gente faz para ajudar o cliente? Os desafios de um bom mapeamento. O que vocês veem na experiência de vocês, dos desafios do bom mapeamento de dados, e por que eu voltei para esse papo? Porque ainda tem muita gente que não sabe onde estão os dados, não tem noção, ou se tem noção, não tem certeza, e a hora que pede para a gente construir, me constrói a estrutura de direito titular. Tudo bem. Agora, se o direito do titular você não amarra, você não tem um trigger, você não faz conexões aonde estão os dados, em que locais estão os dados, e se esses sistemas vão suportar, alimentar a sua estrutura de direito titular, vai ser um jogo, vai ser uma estratégia que o cliente vai conseguir, vai ter um pedido, né, um pedido de uma requisição de um titular, e você não vai saber se o dado está dentro do seu perímetro, dentro da sua área de infraestrutura, dentro da sua área de tecnologia, se está fora. E se está fora, está com quem? Como que esse terceiro vai poder respeitar o direito do titular que você exerce o papel de agente controlador, né? Então, como que vocês têm lidado com isso? Porque para a gente, confesso a vocês, tem sido um desafio. O que eu observei foi que dos clientes que a gente fala toda semana, né, os que andaram mais com essa questão de conhecimento da própria empresa foram os que tinham se antecipado, mas esses que se anteciparam, na grande parte, foram aqueles que estavam mais preocupados com o atendimento a titular, ou alguns setores, como o Godinho comentou. Então, setores, naturalmente, varejo, financeiro, educacional e saúde, por estarem regulados, por já ter que ter algum tipo de atendimento a pessoas, já meio se anteciparam nesse tema. Então, acho que quem estava mais atento a receber requisição já recebeu, sentiu a necessidade de ter um mapeamento claro para saber por que eu tinha dados dessas pessoas, ou ter que buscar esse dado, como você mesmo falou. Então, tem alguns clientes que foram nessa linha. Por outro lado, muitos outros já investiram, seja por esforço interno ou com consultorias externas, naquele mapeamento. E aí você vê a grande maioria dos clientes com planilhas. Tem uma planilha aqui com todo o mapeamento feito. Essa planilha, ela deu trabalho para fazer. Foi a primeira planilha, foi o primeiro conhecimento dos processos que a empresa tem, por que eu coleto dado, onde eu armazeno, qual a retenção, base legal, etc. Um negócio que deu trabalho de fazer, ou está sendo feito, né, em muitos clientes ainda.
e outros que nem começaram, mas afinal é onde eu recomendaria começar realmente, como você pontuou, porque eu preciso conhecer por que tipo de dado pessoal que formalmente a gente deveria coletar, por quê, etc. E dali se tira tantas oportunidades de melhoria dos processos, de redução de dados e uma série de coisas. Mas o meu ponto que eu queria comentar é que o desafio que você perguntou foi não só na construção do negócio, mas depois que você constrói, você pode ficar meio que numa esfera teórica, sem a prática de saber realmente se os seus fornecedores estão daquele jeito que acham, ou os dados estão armazenados nos sistemas corretos, se o jeito que uma área comentou, né, aqui eu coleto esse tipo de dado para tal finalidade. Quando você vai ver o ativo de TI que se usa, o sistema está com outros tipos de dados, tem dados não estruturados. Então tem uma conexão que necessita ser feita entre a teoria e a prática, e o fenômeno de que isso é constante, isso não tem um ponto de chegada, é um negócio contínuo. Você vai ter que atualizar essa tal da planilha ou importar, né, numa ferramenta, fazer algo mais elaborado, porque da vigoração da lei até hoje, ou até do início do ano até hoje, da última vez que foi feita essa planilha até hoje, já mudou. Então já tem um momento que os clientes já estão preocupados em atualizar os processos que ele tinha documentado. E é um negócio contínuo. Sim. Eu acho que os pontos que o Vlad colocou são certeiros, muito bons. Enfim, a planilha é por onde todo mundo vai começar, não tem como. Enfim. E uma boa entrevista, um bom questionário vai te apoiar no preenchimento dessa planilha, né? Então, desde você lida com dados pessoais, que tipo, e aí começa todo o questionamento. Você pode fazer isso totalmente dentro de casa, você pode ter um apoio de uma consultoria, depois de você gerar a planilha, você pode ter uma plataforma, sendo bem agnóstico aqui, e tem algumas no mercado, mas você pode usar uma plataforma para fazer a gestão desse mapeamento. E lembrando, né, o mapeamento não é uma única vez só que ele vai acontecer. Semestralmente, anualmente, ou sempre que você tiver um processo novo, você volta à planilha, volta ao dado, inclui no material, define finalidade, define base legal e a partir daí começa a trabalhar. Obviamente, se você teve tempo e começou isso lá atrás, como o Vlad também bem colocou, fica muito mais fácil para agir. Mas se você não fez nada, é sim um dos primeiros pontos a avaliar. Você tem, obviamente, que, com base nisso, começar a ter um fluxo minimamente definido de DSAR, né, do atendimento ao titular, mas você fazer isso, né? Então, quanto mais precoce tiver sido a sua preocupação em se adequar, mais próximo da realidade de adequação você vai estar. Caso contrário, assim, aquele programa padrão, no mínimo 3 fases, né? Diversos planos de ação, diversas situações, ações de TI, de SI, do jurídico, de compliance, de governança de dados. Até quando eu penso em data lake, você tem um data lake estruturado, não, você consegue puxar os dados por meio de um ID único, ou você tem uma base suja, enfim, que você tem que sanitizar. Isso é uma coisa que você vai ter que trabalhar ao longo do tempo, mas minimamente, se fosse para pensar num programa de adequação feito às pressas, o mapeamento, DSAR, gestão de incidentes, alguns documentos mínimos para conseguir trabalhar e algumas políticas internas. E daí você vai tocar, obviamente, o resto, mas mapeamento e gestão de titulares, primordial, até porque 1º de agosto está aí, e ainda que já possa haver reclamação em PROCON, em IDEC, ações na justiça, a partir de 1º de agosto, a ANPD poderia estar sim apta a garantir o enforcement das sanções por conta de não cumprimento de questões de LGPD. Então, ter isso na cabeça, porque se você não vender LGPD pelo amor e colocar isso como vantagem competitiva, você vai vender pela dor. E a dor é falar de multa, a dor é falar de indenização, a dor é falar de sanções, a dor é falar de problema reputacional. Aí é vender LGPD pela dor. Vamos, ao invés de sermos bombeiros, vamos nos prevenir e trabalhar o quanto antes para evitar problemas futuros. Excelente. Uma outra observação em complemento aí é que também é interessante que seja algo colaborativo dentro das empresas, né? Alguns clientes ainda não foi definido o encarregado. Talvez possa falar assim, na maioria dos que eu falo já tem um encarregado definido, seja internamente ou terceirizado. E boa parte dos que fizeram internamente são com background de compliance, jurídico e tal, que tem um papel fundamental e a posição do encarregado é muito estratégica. Mas é necessário estar próximo também de tecnologia, né, do pessoal das áreas de negócio. É uma posição que transforma a empresa. Então, esse desafio todo que a gente pontua
ele pode pender mais para um lado, seja assim, atendimento a titulares, como a gente falou, porque a empresa preza por isso, por um melhor atendimento aos seus consumidores, seus alunos, seus clientes, ou por um tema de governança, ou por um tema de risco de cibersegurança, ou pela possível sanção ou ameaça que tem esse lado negativo, sem dúvida, né, que o Gustavo comentou. Mas, de qualquer jeito, para dar certo e para agilizar as coisas, não pode ser briga interna, né, tem que ser algo muito colaborativo. Exatamente. A tal da parceria, né? O convencimento da alta direção, até porque isso te gera um patrocínio tanto moral quanto financeiro para um programa de adequação. E se você não conseguir, num primeiro momento, definir o escritório de privacidade ou o DPO, pelo menos que você defina um comitê de privacidade dentro da empresa, com multi-stakeholders, onde você consiga utilizá-lo para apoiar em algumas decisões a serem tomadas. E ao longo do tempo você designa DPO, estrutura um escritório de privacidade, pensa em Privacy Champions, por que não? Né, para apoiar, Exato. muitas vezes evitando, né, dispêndio de valores para contratação de pessoal, enfim. Então, são pontos que, juntando o que a Paula colocou, mais o que o Vlad, a gente já tem aí um bom norte para que as empresas que ainda não começaram a se adequar comecem aí e acelerem esse pace para o quanto antes estarem seguindo as regras. Muito bom essas colocações, tanto a do Godinho quanto do Vlad. Aqui na nossa experiência, e a gente já implementou alguns projetos, e assim, é uma dica importante, realmente, a questão do engajamento das partes envolvidas. Então, assim, engajamento é fundamental, assim como em compliance, né? O tone from the top, do ponto de vista de privacidade, é fundamental. Só que não é único. As áreas precisam ter esse conceito de responsáveis. A gente gosta muito dessa nomenclatura de Privacy Champion. No final, a gente utiliza, né, um pouco dessa nomenclatura que vem da GDPR, mas ela funciona bem porque as áreas, a gente tem percebido assim, para 2021, alguns clientes, a gente colocou no caderno de obrigações daquele cliente e das áreas, quando eu falo cliente, eu estou falando dentro de uma determinada empresa que é controladora, e cada gerente, cada diretor tem alguma responsabilidade dentro do seu budget em LGPD em 2021. Isso ajuda muito. Por quê? Porque esse diretor, esse gestor, ou seja quem, né, essa posição de gestor, cada empresa tem sua nomenclatura, faz com que as pessoas se movimentem mais, atendam mais e entendam, né? Se coloquem a entender, porque nós estamos vivendo um ano de crise, um ano de Covid, segundo ano de Covid, né? Cada vez mais as empresas têm que fazer mais com menos, né? Alguns segmentos do mercado, a receita simplesmente teve um super downgrade de receita, e alguns outros mercados teve um aumento de receita, e-commerce e outros tipos. Enfim, o fato é que, na maioria, as empresas estão mesmo com receitas deficitárias. E isso não justifica a empresa para falar, olha, eu estou sem estrutura, eu estou sem condição, eu não vou fazer. Foi aí que o Godinho colocou. Não fazer agora é fazer na dor depois, né? E como fazer, né? O como fazer, ter um líder de privacidade interno em cada área, o Privacy Champion, é fundamental, porque isso faz com que aquela área se engaje, as ações que aquela área tem que tomar sejam lideradas por determinada pessoa e aquilo é reportado para o comitê. Eu gosto muito dessa figura quando tem o comitê de privacidade por cada líder, e além disso, o DPO, nem que seja interno, que tenha sido alguém que recebeu o chapéu e está exercendo a função, porque é muito importante também o DPO ali para pôr tração e olhar e falar o que vocês estão fazendo pelo titular, o que vocês estão fazendo pelo titular, sabe? Eu vejo que isso dá atração, enquanto que se às vezes, se não for ele, alguém da empresa tem que fazer esse papel, e aí o compliance officer eu acho que é a pessoa ou o jurídico, mas não é o único. Eu tenho visto, inclusive, empresas menores, agora está com essa discussão da NPD, né? Quais vão ser as tratativas para a questão das pequenas e médias empresas, mas eu tenho visto empresas menores que o projeto de privacidade está sendo capitaneado pelo gerente ou gestor de IT. Muito comum. E tem funcionado, viu? A Karine fez uma pergunta aqui. Como vocês avaliam um profissional assumir o papel de DPO e compliance? Acreditam que em algum momento pode ocorrer conflito? Se eu puder comentar rapidamente e trazer um fato bastante atual,
Eu acho que para esse momento que a gente vive de Brasil, ainda mais com uma lei de primeira geração, eu acho que talvez é mais do que necessário. Isso está no jurídico, está no compliance, enfim. Até porque você tem muito enforcement de lei, você tem muita interação com o agente regulador, vai ter muita interação e pode ter muita interação com o titular de dado. Mas para quem já está lidando com privacidade e proteção de dados há muito tempo, como é o caso da Europa, a gente já tem um caso específico. E aí eu falo que a Autoridade de Proteção de Dados na Bélgica, Paula deve conhecer, Vlad também, enfim, uma autoridade multou uma empresa pelo fato do DPO cumular a função de, na verdade, o Compliance Officer cumular a função com a de DPO, e lá foi entendido por uma série de motivos, havia sim conflito. Né? A gente pode falar em conflito real, a gente pode falar em conflito aparente, é um ponto que as empresas vão ter que se ater em algum momento, mas eu acho que a gente ainda precisa de um estágio de maturidade um pouco maior e de mais tempo de vivência com relação, né, ao dia a dia, ao enforcement educacional, fiscalização de uma lei de privacidade e proteção de dados, para aí sim a gente passar a pensar em conflito no Brasil. Né? Acho que, volto a dizer, num primeiro momento faz muito sentido estar ou no jurídico ou em compliance, apesar de que a gente sabe que isso pode estar em governança, a gente pode que, olhando pequenas e médias empresas, isso pode estar, ser o responsável por TI, a gente pode ter a situação do DPO as a Service, também olhando se a empresa não tiver ou não puder ter ninguém interno fazendo esse trabalho, aí uma avaliação, enfim, de estrutura e de risco e de maturidade da empresa, mas assim, a gente vai passar, eu tenho certeza, até essa preocupação daqui a alguns anos. Mas acho que nesse momento, ela é mais do que necessária não existir, tanto que existem tantas pessoas de compliance trabalhando e se enriquecendo com questões aí de privacidade e proteção de dados. E vejo que realmente essa sinergia até ajuda na coisa prática mesmo, porque quando se torna, né, do ponto de vista de compliance, tantos controles, tantos requerimentos que ali são interessantes que eles pontuem, né? Tudo se soma forças para conseguir viabilizar, assim, dar mais atenção a essa questão e também viabilizar investimentos ao redor de proteção de dados, de serviços e tudo mais que é necessário. Exato. E como que vocês têm visto, né? Muitas empresas já estão na fase de implantação, que são os pontos que nós estamos discutindo aqui, com os direitos dos titulares já todo estruturado, já estão na fase com todo o sistema com controles internos bem apurados. Como que vocês acham que momento que vai chegar a nossa maturidade para começar para a fase de monitoramento e auditoria do que tem sido feito? E se vocês veem algum conflito em auditar determinada área que fez, se a auditoria tem que ser externa, se pode ser interna, e como que vocês veem isso? E tem ferramentas hoje para fazer controles e monitoramento do ponto de vista sistêmico? Acho que boa parte dos clientes que a gente tem falado estão ainda se conhecendo, né? Entendendo a estrutura da empresa, os processos e tudo mais. Então não tem ainda tanto claro os riscos, o que é o plano de ação está sendo construído, a maioria dos clientes. Né? Claro que tem aqueles que já estão mais adiante. Com relação à tecnologia, sem dúvida, existem plataformas, né, que ajudam a você ter esse controle, porque afinal são muitos itens. Você vê clientes com... Qual a complexidade, eu acho, na prática também, né? Para transformar a empresa, além de culturalmente, educacional interno, políticas e uma série de coisas, tem esse quick win do data mapping, dos processos que foram levantados. E é muito comum você ver empresas que ainda de porte médio ter centenas de processos. Tem cliente com 900 processos, 600 processos, 400 processos, e num detalhe que foi, como eu disse antes, custoso levantar, entender aquilo. Mas o que significa esse processo? Está bom ou está ruim? Tem itens que ficam de melhoria, tem recomendações, tem implicações de base legal e uma série de coisas. Então aí entra esse trabalho contínuo, que deve ser colaborativo com a área. Vão ter que voltar lá, vão ter que talvez auditar ou fazer alguma coisa realmente onde ferramentas ajudam também, né? Porque senão, se você ficar em planilhas e ficar em algo estático assim, vai ser bem complicado. Sim. Minha visão aqui quanto maior for a sua maturidade com relação à privacidade e proteção de dados, eu acho que mais próximo está a possibilidade e a necessidade de você passar por auditoria. Acho que no primeiro momento interno, enfim, a gente vai pensar nos níveis, né?
para conseguir chegar na parte e avaliação de risco, obviamente, para a gente chegar nisso. E como é que eu estou vendo a parte externa nesse momento? Você perguntou em auditoria externa. Eu vejo isso muito mais como uma tentativa de obrigação contratual entre agentes de tratamento que estão discutindo uma cláusula contratual, um Data Protection Agreement, um aditivo de privacidade e proteção de dados nesse sentido. Especialmente se você é um fornecedor e atende grandes players, tá? Então, exigências como essa eu já tenho visto por aí. Da mesma forma que, por fazer parte de um grupo global, tanto agora quanto antes, já ter visto a indicação de necessidade da realização de auditoria num primeiro momento interna. Mas eu acho que vai acontecer tanto a interna quanto a externa, e isso vai se tornar cada vez mais comum com o tempo de enforcement de lei e melhoria nos processos e maturidade da empresa com relação à privacidade e proteção de dados. Obviamente, começando com definição de processos, mas tudo aquilo que puder ser facilitado por meio de alguma plataforma, de meio de algum sistema, obviamente acredito que vai ser utilizado para otimizar um processo como esse. Muito bacana. Perguntei da auditoria porque nós também já temos, enfim, algumas empresas que a gente atende, que já estão com um nível melhor de maturidade, já estão pensando em auditoria sim. Só que antes de pensar em auditoria, que eu acho que é uma pausa aqui, aí eu endereço essa conversa talvez um pouco mais para o Vlad, nós temos aí, né, a Security Eye, que eu acho que é uma ferramenta que boa parte do mercado já conhece, e temos essa questão do direito titular e fazer essa gestão do direito de titular com base nas bases legais, né, que existem. Uma delas é o consentimento, com a opção de opt-in, opt-out. E como que é feita essa engenharia dentro da ferramenta, considerando que, num caso hipotético, você não tem um data lake, onde está tudo concentrado. Você tem diversos CRMs em diversos, quase que uma colcha de retalhos de lugares que você precisa rastrear onde está o dado e fazer o robozinho eles se falarem. Como que isso funciona assim de uma forma lúdica para a gente que não é de TI? Legal. Eu vou cobrir esse ponto, só deixar uma dica do anterior. No tema de auditoria me lembrou também de fornecedores. Depois a gente pode cobrir esse ponto, né? O risco de terceiros é muito importante. Mas com relação ao que você trouxe agora, do tema de atendimento a titular e tudo mais, acho que, vamos supor, vocês que estão ouvindo, né, assistindo a gente aqui hoje, todos nós, temos direitos. Já há quantos meses? 9 meses? Não sei, tem que calcular aqui. Qual foi a sua experiência quando se contactou alguma empresa? Você já entrou em contato com alguma empresa sobre seus dados? Você não tem curiosidade nenhuma de saber se o seu cadastro está lá, se está atualizado, que dados a empresa coleta, se ela compartilhou com alguém. Então, todas essas inquietudes que são talvez mais individuais, né, hoje você tem como se manifestar. Bem ou mal, do jeito que a empresa te recepcionar, você tem direito de saber essas coisas. Mas a experiência tem sido desafiadora, né? Falando assim da grande quantidade de empresas no mercado, na média, né, você não acha um canal específico, você não tem por onde entrar em contato de forma tão clara. Para um cidadão comum que, assim, na realidade a população não tem muito discernimento de privacidade, muito menos de segurança dos seus dados, de LGPD, né, até confundem com outra sigla meio cômica, dependendo. Mas o tema é uma provocação mesmo, porque se a empresa está atenta à LGPD e tudo, é uma coisa que está centrada aos dados pessoais. Tem que proteger os dados pessoais, tem que processar de acordo com a lei, garantir o direito titular. Mas e se alguém se manifestar? É uma coisa tão interessante, né? Porque alguém entrou em contato. Não sei qual é a motivação, se é oportunista, se é legítimo, não importa. Alguém entrou em contato, temos que responder. Aí, sobre o ponto que você comentou, Paula, do Data Lake, do registro, Golden Record, registro centralizado, isso ajuda demais. Quando você tiver a condição de ter uma fichinha, né, dos dados bonitinhos da pessoa, ótimo. Isso ajuda para direito de confirmação, confirmar para ela rapidamente, está aí. Direito de acesso a dados, talvez até simplificado, imediato, mais rápido, está lá. E a retificação. E a eliminação de dados. E aí, ok, pode ser que também ajude, mas é importante lembrar, e eu vi em todos os clientes que nós olhamos, existe uma grande quantidade de dados espalhados, dados não estruturados, e que muitas vezes não são tão destacados nos data mappings, nos processos da empresa. Quando você vai ver os roupas, vai ver lá, muito se fala de dados estruturados, sistemas de CRM, sistema de venda, sistema de RH, sistemas, são todos bancos de dados estruturados, que alguém se chegar e falar, quero corrigir meu endereço, né? Quero eliminar meus dados, quero minimizar meus dados, anonimizar, seja o que for, que é um pouco mais de alteração ou tocar os dados que estão armazenados,
E se você não souber que tem uma planilha com os dados da pessoa também? E aquele arquivo, aquele relatório que tinha exportado e está lá com os dados da pessoa? Que a área de negócio vai continuar usando, né, para uma finalidade lá do seu departamento. Então, esse tipo de coisa é bem desafiador. Só reforçando, né? Para direito de confirmação e acesso, é mais light o negócio, vamos pensar. Dá trabalho, mas é um pouco mais light do que um direito de retificação, de eliminação e outros, que são mais... que a empresa tem que garantir que aquilo foi efetivado de forma completa na sua empresa, com o desafio de não saber onde estão os dados daquele titular. É nessa problemática que né, a gente tem uma solução para fazer exatamente isso, a automação dos dados de alguém, direitos de alguém, né, em busca desse titular. Foi até colocado uma pergunta aí sobre consentimento, que eu vi passando ali também, que chega numa situação bem parecida, só para complementar esse ponto. Se alguém te deu um consentimento, nesse consentimento existe ali uma finalidade, né, talvez até um tema de validade desse consentimento e tal, ok. Esse titular tem direito, e todos nós temos direito de revogar. Você pode se manifestar falando, eu não quero mais, né? Seja o que for que você tinha concedido. O que tem de consentimento meu aí e eu não quero mais? Imagina se chegar uma revogação de consentimento. Será que todos os processos da empresa que estão atrelados àquele dado, naquela finalidade, né, naquele contexto daquele consentimento, vai ser efetivado essa preferência da pessoa? Vão parar de ligar para ele, vão parar de mandar e-mail, ou vão avisar os terceiros? Então, sempre é bem desafiador, diante de um pedido de alguém, né, diante dos prazos e tudo mais, você ter certeza de que aquilo foi honrado. Eu acho que isso remete àquele tema das violações, porque não é só violação de incidente, vazamento, mas Exato. pode ser um processamento abusivo, um erro, né? Mandamos, sei lá, caso simples, mandei e-mail para quem não devia, ou a planilha que tinha lá os dados desatualizados da pessoa foi usada, ou até mesmo um vazamento, que seja. Mas tem bastante coisa que acontece quando você tem que receber e atender de forma completa e segura, né, por exemplo, um pedido de titular. Por isso que eu acho que, volta ao meu ponto inicial, se alguém aqui não abriu requisição em algum lugar, pensa, não é nem para, né, fazer fake, não, pensa se não te interessa perguntar isso em algum lugar. Se manifeste, em qualquer empresa que você quiser, e vê o que você vai ter de resultado. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Dentre as opções e possibilidades dentro de um projeto, qual é a questão mais prioritária nesse momento? Seria a questão dos titulares ou iniciar o mapeamento? Eu trataria, eu acho que eu até já comentei isso antes, mas eu pegaria, sei lá, dos 10, 12, 15 to-dos que você tem no programa de adequação. Um deles, obviamente, é o DSAR, é a gestão do atendimento ao titular, acho que sem dúvida nenhuma. Até porque, o primeiro que o bom é inimigo do ótimo, né? Então, se você já puder ter um estágio de ter um Security AI te apoiando ou outra plataforma, é o melhor dos mundos. Mas para quem não tem, você precisa ter no mínimo um e-mail, privacidade@empresa, DPO@empresa, ou um endereço físico para receber solicitações. E temos aí até 15 dias improrrogáveis para atender. Obviamente, se está tudo automatizado, é o melhor dos mundos, né? Mas talvez você não tenha. Talvez, a Paula mesmo falou, você vai ter um CRM, você vai ter RP, você vai ter a folha de pagamento, enfim. E isso vai estar lá populado das mais diversas formas. E você tem que atender em 15 dias. Lembrando, como é que você faz a checagem da identidade do solicitante? O titular é mesmo o titular? Exato. Né? Você vai trabalhar o quê? Duplo fator de autenticação, Pede para tirar uma foto com a RG. A foto com a selfie, enfim. Que é um dado que você não tinha. Tem várias possibilidades, ou seja, você vai aumentar talvez a quantidade de dados pessoais para checar aquilo que você já tem, isso é algo que você precisa avaliar. Então, pensando em metodologia ágil, sprints, MVP, em vez de começar com a Ferrari, não é ruim pensar em querer ter uma Ferrari, vamos ter uma Ferrari, mas vamos começar com o patinete. Né? Exato. Do patinete vem o skate, do skate vem o quadriciclo, do quadriciclo vem o Gol, do Gol vem o Fit, do Fit vem a Mercedes, da Mercedes vem a Ferrari. Então, assim, vamos fazendo por sprints. Então, pensar numa forma de receber, validar a identidade, atender dentro do prazo e muitas vezes até ter um modelinho de alguns tipos de resposta padrão. Dou até um exemplo. No segmento de saúde, eu posso apagar todos os dados? Não, porque eu tenho lei que trata de prontuário médico, que manda eu guardar os dados por pelo menos 20 anos da data do último registro. Eu tenho obrigação que eu tenho que cumprir com a ANS, que é meio que sem fim.
e eu vou ter que gerar relatórios com dados de beneficiários, desde o beneficiário número 1. Então, assim, ou por conta de um processo judicial, por conta, enfim, de prescrição e decadência, nem sempre você vai poder apagar tudo na CLT. hora, né? Então, obviamente, DESAR é importantíssimo, o ROP é muito importante, ter uma estrutura para lidar com gestão de incidentes, porque a questão não é mais quando, perdão, a questão não é mais se, a questão é quando. Então, Exato. saber como lidar, porque você tem aí até no máximo 72 horas para comunicar NPD e titulares, talvez até num prazo menor, né? A NPD está avaliando, fez consulta pública, vai definir, está meio que usando o prazo que tem lá na lei do cadastro positivo, que se eu não me engano são 2 dias úteis, mas não pode passar de 72 horas. Então, assim, talvez 24 seja o melhor caminho, mas seja muito pouco. Então, talvez pensando em sprints parciais de respostas. Tem um pouco de noção? Informa. E vai atualizando isso. E você vê isso acontecendo com as empresas, né? Obviamente ter questões contratuais minimamente definidas, principalmente com os players mais críticos, com os players que podem te dar mais trabalho, e até porque muitas vezes você tem um fornecedor atrelado em vazamentos de grandes empresas, isso é comum, e a gente vem vendo isso ao longo do tempo, né? E tem documentação minimamente interna que possa garantir o awareness e que junto com o treinamento, que junto com conscientização e que junto com o Tone from the Top, você consiga aí seguir com pelo menos esses 4, 5 to-dos dentro de algo que é muito maior e que aí, num segundo momento, você vai dar a devida atenção. Ô, Gustavo, tem uma pergunta aqui para você. Qual o maior desafio para a implantação da LGPD na área da saúde? Um deles eu até já comentei, mas eu quero também ouvir, como você fez a pergunta para todo mundo, né? A pergunta anterior, queria ouvir a Paula, queria ouvir o Vlad. Mas acho que definir agente de tratamento é um dos grandes desafios. Todo mundo acha que o operador de saúde, por ser um fornecedor, é um operador... Todo mundo não, mas eu tenho tido muitos embates positivos, muita necessidade de explicação para mostrar que eu, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, eu sou um controlador de dados e não um operador. Então, definição de agente de tratamento é um dos casos. Pensar em base legal é outro caso, porque se você pensar em dado pessoal sensível, eu não posso trabalhar com legítimo interesse, por exemplo. Então, eu tenho que ter uma definição de base legal de finalidade muito clara, e o ROPA, obviamente, vai me ajudar nisso. E certamente, se eu deixar um dado sensível vazar, esse vai ser um problemaço. Então, trabalhar aí com gestão de incidente é outro grande desafio. Graças a Deus ainda não aconteceu. Estamos fazendo de tudo para não acontecer, mas a gente sabe que qualquer empresa está passível disso atualmente. Muito bom, Godinho. Complementando o ponto que o Godinho comentou dos desafios e por onde iniciar, sem dúvida é um momento de se iniciar pelo direito titular, né? Eu acho que é fundamental, né? O controlador ele é obrigado a respeitar esse direito e nem que ele comece de fato, como disse o Godinho, com uma simples caixa de e-mail, tá? Inclusive, muitas empresas nesse país estão funcionando assim, com caixas de e-mail, com centrais de privacidade que se reúnem lá. Depois do mapeamento, descobriu que os dados 80-20, Pareto, 80% dos dados estão concentrados em tais áreas. E fica alguns dados de fora, podem ficar alguns dados de fora, o que é um risco residual, ou seja, que a empresa está ciente do risco, mas que naquela decisão, naquele momento, considerando o esforço e criticidade, ela adotou essa estratégia do direito do titular via totalmente o workflow manual, e tem funcionado porque os pedidos em algumas empresas não estão tão altos assim. O Vlad colocou um ponto assim, ainda não temos uma cultura no Brasil, até porque a lei é muito nova, né? E o direito do titular ainda é muito novo, apesar de ser uma garantia fundamental, né? Sempre foi, mas agora sim é considerada a privacidade no aspecto da requisição do direito titular. Ele tem o direito de solicitar, das hipóteses, solicitar o acesso, pedir onde está, retificar, pedir exclusão, todos os direitos do artigo 18, é o fato que eles não estão exercendo tanto. Então, em alguns segmentos, né? Outros segmentos já a gente vê uma volumetria maior. Então, acho que direito titular é um ponto. O mapeamento é fundamental, porque sem um bom mapeamento você fica perdido e aí entra num ciclo que
que o Vlad colocou aqui, muito bem colocado. Incidente de segurança da informação não é só vazar. Infelizmente, não é só vazar. Tratou dado ilicitamente, tratou dado de forma ilícita, escolheu uma base de dados que foi equivocada, porque você não fez, você não tinha, muitas vezes você está blindado, você não enxerga o mapeamento todo, você não enxerga se compartilha ou se não compartilha. E aí você vai lá e coloca assim, o mercado, não, isso aqui eu vou colocar tudo legítimo interesse, porque é uma base muito elástica no Brasil e ela tem essa elasticidade. Tudo bem, faça então um teste para certificar, né, se o teste de proporcionalidade, que é um requisito, que é uma boa prática, né? A pouca doutrina que a gente tem da matéria, muita gente tem falado a respeito do guia. Então, faça os testes para você ter uma base legal adequada, se for legítimo interesse ou se for consentimento. Outro ponto que o Vlad colocou assim, se você fizer manual, tudo bem. Só que assim, preocupa-te se você faz manual e se você tem uma base de dados numa agência de marketing, que você não tem ação sobre a agência de marketing. E a agência de marketing enriquece, perfila, faz um monte de coisa. Eu já estou falando porque é um dado crítico que a gente já viu assim, acontecer. E aí vem essa surpresa, quando vai se solicitar o direito titular, você não conseguiu amarrar todas as pontas. E isso se faz com mapeamento, que o mapeamento tem que ser interno, e isso se amarra também com outro terceiro ponto, que a gente tem falado pouco, mas para mim é bem crítico, que é a questão do controle de terceiros, contratos com terceiros no geral. Porque no Brasil existe muito essa figura, né? Até porque a legislação brasileira, ela trouxe só essas duas figuras, o controlador e o operador. Só que a gente sabe que existem outras figuras, e é o que o Godinho colocou, é muito importante. Quem está no dia a dia sabe que você pode ter controle comum, co-controle, você pode ter operador comum, cooperação. Então, assim, isso pode ser numa mesma seara. Então, descobrir esses agentes e atribuir responsabilidade para cada agente no papel que esse agente desempenha, no primeiro momento parece ser a coisa mais fácil, mas não é, não. Ainda na pergunta das prioridades aí, né, acho que, sem dúvida, concordo, e falei antes também, direito titular, mas convido só um simples exercício para quem trabalha em empresa, se passe por um cidadão que está interessado em falar com vocês. Abre lá o seu site, vê onde é que ele vai contactar. A sugestão de ter um e-mail é um quick win interessantíssimo. Cria um e-mail, uma caixa postal, coloca lá. Se você não tem uma política de privacidade muito elaborada e ainda não é ideal, pelo menos uma forma que a pessoa saiba onde é que ela entra em contato com a privacidade é legal para fazer a triagem. Por outro lado, será que sua empresa já não recebeu nenhuma requisição? Passou 9 meses, não veio nenhuma, você tem certeza? Pode ser que tenha vindo pelo Fale Conosco, pela ouvidoria, por outro canal qualquer, chatbot de WhatsApp, qualquer coisa. O cara tentou contactar. Então a gente vê que dependendo do setor, especialmente aquilo mais consumer, né, B2C, aí você vê reclamação, reclame aqui, aquelas coisas que não é legal. Mas, de qualquer jeito, independente do setor, tem uma grande oportunidade aí, que eu acho que nós estamos falando das prioridades. Por que atender titular? Porque simplesmente não tem como escapar, não posso falar aqui, né? Não vou te atender por enquanto, estou aqui me preparando. Tem que atender, não tem jeito, né? Bem ou mal, nós vamos ter que atender alguém. Mas é uma excelente oportunidade para a empresa de tratar isso de forma positiva, para fora. Tipo assim, senhor cliente, você, né, interessado em falar conosco, está aqui, eu vou te atender, né, do jeito que precisar. Tem páginas de clientes nossos que já está lá, um portal de privacidade com videozinho, né, já é uma mudança de postura, a empresa vai buscar requisição. Assim, aqui valorizamos seus dados. Sim. Né? Sabia que tem uma lei? Porque a maioria dos clientes, independente do setor, não sabe. Sabia que você tem novos direitos? Sabia que a privacidade é tão importante, é um direito fundamental seu, papapá. É uma postura muito legal. Né, e que sai daquela história de só vou fazer por causa da multa. A multa está aí, as sanções é óbvio, temos que atentar a isso, mas ela driva a coisa de forma com atrito interno, conflito, mas tem a causa muito nobre, que é atendimento a consumidores, a nossa marca, né, o quanto que nós valorizamos os dados das pessoas. Então, acho que a prioridade, para mim, a número 1 é essa, porque ela vai drivar a agilidade de um data mapping mais conciso, de clarificar que nem sabíamos, mas temos realmente vários fornecedores que recebem nossos dados, tem processos terceirizados, benefícios de funcionário, tem dados de menores, que são crianças de filhos de funcionário, que vai para fora também, então tem sempre transferência de dados para fora. O data mapping começa a ficar, então, mais e mais importante.
E os dados reais que estavam armazenados, aí vem o Data Discovery. Então, acho que uma coisa puxa a outra, derivada pela prioridade número 1, que é atendimento titular. Só porque é o ponto central da lei, né? Muito bom. Obrigada por esclarecer a minha pergunta. O Wesley fez mais uma pergunta aqui. Ele falou sobre a questão de tratamento de dados para o roupa. O que vocês estão vendo no mercado como um tempo viável para revalidar o processo, para buscar mudanças ou alterações no processo? Olha, eu acho que pelo menos anualmente o ideal é que se atualize aí o roupa. Obviamente o Vlad falou isso lá atrás, o primeiro roupa gera um trabalho do cão. É muito desgastante. Uma empresa que tem 300, 400 processos aí, ela deve ter aí 30, 40 áreas, que foram áreas, empresas do grupo, enfim, que foram mapeadas. Então, assim, você fala de horas e horas de entrevista. Entrevista, reentrevista, aí tem processo que tem referência cruzada, aí envolve TI, aí envolve SI, enfim. Então, assim, o primeiro é muito complicado, mas, obviamente, se você tiver um fluxo, tiver uma regrinha e conseguir atualizar isso minimamente uma vez por ano, ou sempre que tiver novos processos a serem incluídos, certamente você já vai estar muito próximo de uma situação ideal, tá? E daí, enfim, do data mapping, do roupa, você vai trabalhar com VRM, né, o Vendor Risk Management, de olhar terceiros, olhar risco de fornecedores, você vai atrelar aí um DPIA, né, um RIPD, para os processos que possam trazer risco, impacto para a sua companhia. Você pode também já trabalhar com Privacy by Design, porque conhecendo o processo você vai pensar em privacidade, em proteção de dados, em segurança desde o D0, né, como conceito, como padrão, né, como default, de forma preventiva. Então, enfim, tudo isso tá desencadeado. E assim, vamos lembrar que a LGPD ela te gera a necessidade de evidência. Porque se eu tiver uma denúncia, se eu tiver uma fiscalização, se eu tiver uma ação judicial, se eu tiver um ataque, se eu tiver uma necessidade de vir a público, além de dizer o que eu fiz, estou fazendo e vou passar a fazer, para fins de mitigação e resolução de problema, o que vai te garantir minimamente é ter um dossiê com evidências. Então, evidência de treinamento, evidência das coletas, evidência de mapeamento de processo e por aí vai. LGPD sem evidência é um programa para inglês ver. Não vai funcionar. É porque nada é 100%, né? Então, é importante, né, ter isso, assim. O tema do data map, né, da periodicidade, acho que você trouxe uma visão prática, você está na outra posição, que você tem essa visão, né, mundo real de ter feito isso mesmo. Eu assessoro aqui mais na parte assim, da ferramenta, que ajuda a fazer isso cada vez mais frequentemente, né? Mas a importância de atualizar é grande. Mas tem esse ponto também do que você falou do Privacy by Design. O que os clientes testemunham aí conosco é que as áreas mudam rápido, né? Então, talvez uma forma internamente que, à medida que o encarregado é nomeado, ou o comitê, alguma coisa que os gestores, os privacy champions, seja o que for, fiquem atentos assim, a inovações da empresa. Porque tem coisas muito simples que acontecem no piscar de olhos. Criaram um formulário para coletar dados dos clientes que eu vou mandar fazer um webinar, né? E colocaram lá um tanto de dados que nem era para ter coletado. Isso acontece, coisas simples assim, fora outros processos mais complexos, né? E como que a área de privacidade vai saber disso a tempo, de talvez minimizar esse risco, né? Ou até alterar, melhorar esse processo. Então tem isso, não é só o passado, mas é o que muda, ou o que cria-se de inovação, que pode ser, que implique mais pontos aí de risco ou melhorias. E aí o ponto, né, em complemento, que eu vejo uma vantagem, é você ter realmente um mapeamento que você consegue, já com a própria ferramenta, ele ser mais atualizado, porque esse trabalho de fazer o primeiro dá muito trabalho, mas depois a ideia é alimentar, né? Quando, até no nível da Ferrari e tudo, acho que, por exemplo, o mundo ideal, vamos pensar assim, que tecnologicamente a própria security ajuda, você tem que importar as planilhas, colocar tudo automatizado. Ou seja, periodicamente eu vou notificar a área, vou buscar um update via questionário online. Caso alguma coisa mude no ambiente,
tecnicamente também, ou de fornecedores que responderam questionários, também gera-se automações ali. Para clientes que ainda não necessitam dessa automação, não podem, ou não buscaram ainda soluções desse nível, tem também até a versão gratuita do nosso produto que ajuda nisso. Ou que seja a planilha, né, no outro caso. Mas, como o Gustavo comentou, ter evidências é importante, né? Só não dá para não ter, pelo menos, alguma coisa feita sobre os processos da sua empresa, sobre os canais que alguém poderia eventualmente contactar, pelo menos você ter mapeado isso, né? Quais são os principais fornecedores, já, né, revisar contratos oportunamente, mas que seja mandar um checklist, alguma coisa. Acho que as ferramentas como a nossa centralizam tudo isso numa coisa mais concisa, que se reaproveita e se automatiza cada vez mais, que é o foco nosso. Porém, né, do jeito que a empresa puder fazer é importante. São níveis de maturidade, né? Nível de maturidade 0, 1, 2, 3, sei lá. A empresa vai adquirindo maturidade operacional num time ou no escritório de privacidade, numa operação de privacidade, né? Até, a propósito, lá no nosso site tem um estudo, chama Privacy Ops, que é a operação de privacidade, como é que a gente vê, né? Não falando de produto, mas como é que se estruturaria, qual a importância de ter essa operação mais sinérgica. Muito bom, muito bom. Alguém será que quer fazer mais alguma pergunta? Nós estamos com o nosso tempo de 1 hora, daqui a pouco temos mais 5 minutinhos. Um outro ponto que a gente falou e falou pouco na questão de gestão de incidentes, né? Eu costumo brincar, né, proteção e privacidade de dados é, sobretudo, uma nova cultura e a gente precisa treinar muitas pessoas, né? E ter esse procedimento de gestão de incidentes pronto, o time treinado, as pessoas escaladas, né, como pela ordem, as pessoas escaladas, pré-escaladas, se houver um incidente de segurança da informação, quem são as áreas que vão ser abordadas, né, chamadas, existe um comitê de crise, existe um comitê de incidente, quais são as áreas que vão ser envolvidas, né? Normalmente a gente costuma envolver, obviamente, a área originária do vazamento, né? Onde foi ocasionado o vazamento, a área de segurança da informação, né? Que é uma área muito importante, que trata, como o nome já diz, da segurança da informação, TI, muitas vezes, porque segurança da informação pode ou não, dependendo da empresa, pode ser área par, pode ser área dentro da estrutura de TI, depende da empresa. O jurídico, né, é importantíssimo estar envolvido, porque vai ter que reportar isso para a autoridade. O DPO, se já tiver DPO, se tiver o DPO, é uma das primeiras pessoas que tem que ser elencadas ali, se não. E também a área muitas empresas têm área de comunicação externa, como vai comunicar mercado, porque a norma, né, a lei fala que, dependendo do vazamento, você é obrigado a comunicar ao mercado, comunicar ao titular, comunicar à autoridade. E esse plano, se não tiver bem ensaiado antes, não funciona na hora do incidente. E se funcionar, é o que o Godinho falou, apagando incêndio. E não é assim, porque isso precisa ser muito bem colocado. E depois tem ações de segurança da informação relacionadas à segurança mesmo dentro das normas da ISO 27000, 001 e 002 e outras obrigações relacionadas à segurança do ambiente, né? São medidas que você toma para cessar, estancar o vazamento, a operação. Então, não sei, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês. Como que vocês veem isso? Eu acho que ter uma política para definir regras, fluxos e o passo a passo é uma boa. Ter isso muito na cabeça das pessoas que pode acontecer, que vai acontecer, e avaliar muitas vezes como agir ou como responder baseado não só na coleta de informações, mas naquelas matrizes de risco lá de 4x4, 5x5, e agora começando a seguir orientações aí a serem dadas pela NPD, né? E obviamente seguindo melhores práticas de mercado também, considerando ISO e considerando outros cenários, né? Essas áreas que você comentou são sim necessárias, outras áreas podem participar ou não, dependendo de onde aconteceu o vazamento. Então, se o vazamento é de fornecedor, por que não envolver a área de suprimentos, né? Se o vazamento ocorreu de um banco e às vezes pode ter
esse banco pode estar atrelado à folha de pagamento de uma empresa, enfim, por que não ter o financeiro? E outras possíveis áreas. Um fornecedor de RH, por que não o RH? Então, assim, eu acho que vale muito também observar, você ter um número mínimo de áreas de stakeholders necessários para esse comitê, seja de incidentes, seja de gestão de crises, mas e incluir outros de acordo com a necessidade momentânea. E não precisa descobrir tudo para daí sair falando. Se for definir vir ao mercado, se for definir falar para a autoridade, se for definir falar para o titular de dado, fala o que tem, apura e vai complementando, vai direcionando o seu discurso para fazer e para dar um mínimo de tranquilidade para quem está envolvido no processo. Obviamente, se você é uma empresa regulada ou é uma empresa de capital aberto, você vai ter mais preocupações a ter que lidar, né, CVM, ou se a gente já tem empresas brasileiras listadas lá fora, então às vezes lidar com uma SEC também não é algo simples. Então tem que se preocupar não só com a questão de avaliação de risco, de avaliação de momento, de acalmar e apaziguar ânimos, mas também de cumprir com toda a regulação de LGPD que estão atreladas aí ao seu ecossistema e ao seu momento de empresa. Me escuta? Perdão, Muito me bom. Não, me escuta? Que me ligaram aqui, perdão, pessoal. Tá, desculpa. E aí eu queria complementar aqui, aí entra aquele tema da sinergia forte com cibersegurança, né? Ou até, né, quer dizer, no momento que existe uma suspeita de vazamento, vindo de fora, infelizmente, cada vez mais está conectado a um ransom, algum resgate, aquelas coisas todas. Ou pode ter sido algo que foi detectado, pode ter sido causado por um erro, mandamos uma planilha cheia de dados de cliente para quem não devia, né? Confundiu o destinatário, que seja algo simples assim. Ou publicamos um link do OneDrive para fora com dados de cliente, ou um bucket de S3. Então tem muita coisa que recai para o ambiente de TI, como como clarificar o impacto. Quem que eu tenho que notificar, né? Porque se você não conseguir determinar o escopo do vazamento, as pessoas afetadas, você vai acabar indo ter que avisar todo mundo, toda a sua base, né? E declarar que potencialmente você perdeu dados de todo mundo. Então, tínhamos dados de quem naquele arquivo, naquele sistema, né? Aí é onde eu acho que ferramentas como a da Security e outros aí ajudam a se detectar isso. Bom, quem que eu tenho que avisar? Quantas pessoas? Qual o risco disso e impacto diante da lei? Mas se o escopo é tão abrangente, ou foram centenas, milhares de pessoas, ou toda a nossa base, né? Então tem um tema muito técnico aí também, onde os dados armazenados fazem a diferença, se você tiver essa visibilidade. E tempo, nesse momento, com uma ferramenta é ímpar, né? Porque se você não tem uma ferramenta, por mais que você tenha um mapeamento, a lei fala aí, na verdade, Europa 72, Brasil 48, e o que o Godinho colocou, a gente tem que tomar a decisão de avisar, nem que você ainda não saiba a extensão dos danos e aonde está. A gente vê casos que se demora meses até chegar à conclusão onde estavam os dados, aonde estavam mais compartilhados. Então, assim, é um tema ainda muito embrionário, eu acho que nós estamos no Brasil, no ponto de vista de segurança da informação e de ações a tomar durante ações prévia, obviamente, todo mundo sabe, quem estuda minimamente a lei está envolvido, quem trabalha com SI já sabe, porque reporta incidente já desde sempre, desde 2005. O fato é que você ter o controle disso, eu particularmente, assim, eu acho pouco provável você ter um controle, e aí isso é opinião absolutamente pessoal, eu falo isso para vários clientes, essa é a nossa opinião, e é por isso que a gente trouxe uma empresa de segurança da informação, de gestão, né, de plataforma. É muito mais fácil você fazer a gestão, fácil e seguro do povo. Fácil para quem, né? Bom, para quem está atuando na área no dia a dia. Seguro para quem? Para o controlador e para quem todos os stakeholders se relacionam com aquele controlador. Quando tem uma visão de um lugar concentrado de dados, porque você mitiga muitos riscos, sua janela de riscos diminui muito e os seus riscos residuais também. E no final do dia, né, gente? Lei Geral de Proteção de Dados, eu não sei, vejo isso para vocês, mas para mim, que estou já no mundo corporativo há 20 anos, trabalhando com governança e gestão de risco, é gestão de risco também.
Sem dúvida. Com certeza. Sabe um negócio que eu vi, eu achei muito legal hoje? Uma colega do segmento trouxe a informação de 3 anos de GDPR, né? De enforcement de GDPR, e trouxe, baseado no material divulgado lá fora, alguns comentários e algumas conclusões. Lá fora já chega-se no ponto das autoridades afirmarem que existe mais reporte do que aquilo que elas entendem necessário. Aqui a gente já está patinando, do que informar ou não informar. Lá fora já existe uma discussão, né, de que Olha assim, ali. muita coisa do que acontece já Saturado. em excesso, ou pensar em fadiga de consentimento, né, por escolher o consentimento para tudo, sem tentar usar uma outra base legal, mas enfim, eu acho que essa é a evolução que a gente tem que buscar aqui, né? Melhoria de processo, maturidade, crescimento, evolução e transparência, obviamente, porque com isso a gente vai garantir a tal da LGPD pelo amor e vai evitar muito problema aí de ordem financeira. Muito bom, gente. Acho que assim, foi essa pauta que nós buscamos trazer. Excelente aí fechamento, Godinho. Acho que tem uma jornada enorme pela frente até a gente chegar nesse ponto de como está a Europa, mas nós estamos num bom caminho. E a gente aqui, como Missão Compliance, né, assessora muitas empresas nessa fase de implantação e com conforto a gente vê que, apesar do Brasil não ter essa maturidade que a Europa tem, as empresas que entenderam no amor a necessidade estão indo à frente e sendo protagonistas dessa história. Sem dúvida. E acho que esse é o nosso papel também para cada vez mais fomentar esse tipo de coisa. Se não formos nós, né, os operadores aí que estão lidando com esse assunto no Brasil, independente se você é de TI, SI, mas veja também a LGPD como parceria entre áreas, né, porque o programa vai correr de forma muito mais sadia, muito mais otimizada do que se você trabalhar numa empresa onde TI achar que ou é dele, se já que não é dele ele não vai ajudar, ou o jurídico achar que é dele, como ele é um mero stakeholder também não vai ajudar tanto, aí fica naquela situação, em vez do bater no peito e faça deixa que eu faço, é o tal do deixa que eu deixo. Então as áreas têm que se ver como parceiras, têm que se ver como, enfim, co-irmãs no intuito de entregar um programa de adequação de excelência. Acho que essa é a minha mensagem final aqui. Acho que como mensagem final eu volto a reforçar aquele ponto, né, do exercício individual de cada um que está assistindo aqui. Se alguém entrou na linha aqui hoje interessado em entender sobre a LGPD ou está na área, seja o que for, né, exerça os seus direitos. Você tem novos direitos há 9 meses. O que mudou na sua vida ter LGPD por aí? Né, qual a sua influência com seus amigos, familiares? Não mudou nada. Então, no seu ciclo, né, de amizades e família, talvez seja o momento da gente influenciar mais. E como empresa também, valorizar e tornar isso algo positivo, né, em termos de atendimento de pessoas e todas as transformações que isso vai causar. Como fornecedor de solução, é óbvio que tem, né, ferramentas como a nossa que agilizam sua vida, uma série de coisas, e tem um custo e um benefício enorme. Mas tem também esse momento de empresas que ainda não estão, né, com tema de Covid, estão apertadas ou não têm a maturidade ainda, a necessidade para coisas tão avançadas. Então deixo também aí como next step, para quem quiser, tem até a versão gratuita do próprio Security. Lá, security.ai, né, o site, security com i, onde você pode instalar, por exemplo, cookie banner gratuitamente, formulário de requisições de titular para 50 requisições por ano, 50 fornecedores, ou seja, uma série de coisas que está na mão como algo sem compromisso, mas que as empresas podem usar e ajuda para dar os primeiros passos, né? Então a gente está também nessa pegada de disponibilizar parte do produto gratuitamente, sem limite de tempo, né, para as empresas começarem a se estruturar, né, se isso for viável, se for interessante. Tá bom? E também deixo à disposição aí todo o time da Security. Agradeço mais uma vez o time da Missão Compliance pela oportunidade, parceria aí desse papo hoje. Primeiro que eu faço em Instagram, formato diferente, mas bem legal, né? Gostei. Obrigado aí. Gente, nós que agradecemos em nome da Missão Compliance, foi uma honra esse bate-papo e a gente vai procurar fazer pelo menos um por mês para a gente atualizar e volta a falar numa outra oportunidade, tá bom? Eu agradeço a presença de todo mundo aqui, admiro todos vocês e vamos junto nessa aí de proteção de dados para conseguir
transformar a cultura das empresas, o pensamento, como o Vlad falou, as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é muito importante. Quem não souber minimamente dos direitos, procure o vídeo da farmácia gerado pessoal do Internet Lab para ver até que nível a coleta de dados pode chegar. Obviamente é algo um pouquinho distorcido, um quê de comédia ali, mas boa noção aí do minimamente de como, de alguma forma, você pode passar a querer exercer seus dados. Foi um prazerzaço estar aqui com vocês. Fico à disposição para o futuro. Meu LinkedIn está aí para convites, meu Instagram também, o @dponabi. Então, todo o time do Missão Compliance, Laura, Paula, Malara, que eu vi que está aqui na live conosco, assistiu ela quase o tempo todo. Super obrigado pela lembrança, convite. Vlad, um prazer aí retomar o contato contigo e te rever. Já tínhamos falado no passado. E a todos vocês, obrigado pelas perguntas e pela audiência. E desejo uma boa noite para todos. Valeu, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau.